Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da Coder. Hoje eu quero falar de JavaScript básico, certo? É importantíssimo você entender o básico da linguagem para depois de um tempo, depois de muito teste, depois de muito exercício, depois de você começar a desenvolver projetos reais, você vai passar depois de um tempo a pensar como um programador experiente daquela linguagem. Como um programador experiente em Java pensa, é diferente como um programador experiente em JavaScript pensa, certo? Depois de um tempo que você começa a aprender mais de uma linguagem, você começa a pensar de formas diferentes, dependendo do tipo de linguagem que você vai usar. Inclusive, dizem que quando você fala em alemão, fala em inglês, fala em português, a forma como você pensa também sofre alterações de acordo com a linguagem que você fala. Ou seja, se isso acontece em linguagens naturais, no caso alemão, francês, português, inglês, também vai acontecer em linguagens artificiais. Quando você programa uma linguagem artificial, tem algumas manias, algumas formas de se construir código em uma determinada linguagem, com o passar do tempo você vai pegando esse jeitão. Então, para a gente trabalhar aqui, eu vou precisar apenas do Node, então estou usando aqui a versão do Node 14.3.0. Eu acredito que não faça muito sentido falar do Node, né? Assim, falar do Node não, é instalar o Node, mas é um processo extremamente simples, tá? Você entra em node.js.org, clica aqui, ó, na última versão. Basicamente, o que ele vai fazer é um wizard, você vai executar. Se eu tivesse uma versão anterior, vocês iam ver que ia funcionar, né? Ó, next, vou concordar, que aqui no caso é continue, install. Vou colocar a minha senha e ele automaticamente instala, já coloca o Node no path e tal. Tá? Então, acredito que vocês não vão ter dificuldade nenhuma no processo de instalação do Node. Enquanto ele está instalando, uma dica legal, se você acha que eu falo devagar e quer que eu fale mais rápido, né? Tem um plugin chamado Video Speed Controller. E esse plugin é legal porque você tem aqui um conjunto de configurações que você consegue dizer qual a velocidade que você prefere. Basta você ter uma tela que tem um vídeo, como no YouTube, e aperta o G, automaticamente eu vou falar, por exemplo, em 2.5x. Se você quiser apertar o S, ele diminui a velocidade, o D aumenta a velocidade, você consegue controlar para além do que o YouTube permite, o que é interessante, você consegue controlar as velocidades. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou criar, ele instalou aqui o Node, tá? Então, de nada mais natural do que continuar funcionando aqui a versão 14.3.0. Eu vou criar aqui uma nova pasta, que eu vou chamar essa pasta de JS início, e vou abrir aqui o Visual Studio Code, e eu vou pegar essa pasta aqui e jogar para dentro do Visual Studio Code, que ele vai abrir a pasta, tá? Eu posso colocar aqui do lado, deixa eu colocar aqui, acho que tem uma tecla G, e aqui, acho que a tecla E, pronto. Pronto, eu vou me colocar aqui que eu acho que fica mais interessante. Então, eu vou entrar na pasta que eu acabei de criar, que está dentro de desktop, e dentro de desktop eu criei uma pasta chamada JS início. Pronto, eu poderia usar um plugin aqui no Visual Studio Code, mas para não complicar, eu vou executar diretamente aqui, tá? Então, você colocando um arquivo chamado básico.js, colocando aqui, por exemplo, console.log e colocando aqui olá. Se você chamar aqui node e o nome do arquivo, ó, básico.js, automaticamente ele vai executar esse arquivo para você. Legal, algumas coisas importantes na linguagem. Depois de um tempo, você vai começar a pensar como um programador daquela linguagem, mas antes disso você precisa conhecer algumas coisas, como a parte de variáveis, você vai precisar também conhecer a parte de operadores, você vai precisar conhecer a parte de estruturas de controle, e você vai precisar também conhecer a parte de função. Inclusive, eu já falei anteriormente que função, na minha opinião, é um dos caras mais importantes, né? O rei da terra do JavaScript. E você também tem o objeto. Claro que uma função, né, ela não consegue sobreviver só com um recurso, precisa de tudo, né? Mas a JavaScript é uma linguagem muito focada em função. Se você olhar aqui, ó, eu colocar aqui um console.log e der type of, ou seja, eu quero definir o tipo de alguma coisa. O que é o tipo object dentro do JavaScript?
Se você executar esse código, ó, limpar aqui e executar novamente, você vai ver que um object é uma function, certo? Daí o grau de que função exerce dentro da linguagem. Então vamos lá. Com relação às variáveis, você tem como criar variáveis e constantes com 3 palavras: var, let e const. Essas são as 2 palavras mais novas, então você acaba preferindo criar variável com let, mas também é possível criar com var, né? Por exemplo, var A recebe 1, let B recebe 2. Você pode criar uma outra variável ou uma constante chamada C, que é o resultado da soma de A mais B. Então, você cria uma constante, você não pode mudar uma constante, se você tentar vai gerar um problema, tá? E as variáveis podem ser modificadas com o passar do seu programa. Uma questão importante em JavaScript é uma linguagem de tipos dinâmicos. Ou seja, você pode, uma hora associada a uma variável, ter um valor do tipo numérico, que é um number, como você pode, na mesma variável, colocar, por exemplo, um valor textual. Então, se eu fizer aqui, ó, logo na sequência, A recebe um valor teste, e você criar uma outra constante chamada D, que vai pegar o valor de A mais o valor de B, você vai ver aqui, ó, colocando console.log, o valor de C vai ser a soma de A mais B, que vai ser 1 mais 2, vai dar 3. Já o valor de D vai ser teste concatenado com o valor B, ou seja, vai ser teste 2. Então, se eu limpar aqui, ó, você vai ver que ele colocou 3, ele fez uma operação numérica, já porque eu tinha 2 números, e na mesma variável que inicialmente começou com um número, eu consegui colocar um valor, por exemplo, textual. E isso é uma coisa que eventualmente pode gerar bug na sua aplicação. Por quê? Porque você espera que uma variável seja de um tipo numérico, tenta fazer uma operação de multiplicação nela e, na verdade, vem um valor textual. E o TypeScript, que é uma linguagem que se baseia, né, que na verdade compila para JavaScript, ela é uma linguagem que tenta trazer essa tipagem mais forte, né? Quando você vai, por exemplo, criar uma variável, você diz que aquela variável é do tipo number. Quando você vai criar uma variável, você diz que a variável é do tipo string. Quando você diz que uma variável é de determinado tipo, você tem que respeitar o tipo e não pode colocar um outro valor que não esteja aderente àquele tipo. Já o JavaScript é muito flexível nessa questão. Você pode praticamente associar qualquer valor a uma variável e pode modificar isso sem nenhum tipo de problema. Tá? Então, para criar variáveis, você basicamente usa as palavrinhas, né, var e let. No caso aqui, você usa o identificador da variável, né, no caso A, B, C, ou um nome mais interessante, né, é importante que você perca tempo colocando bons nomes das variáveis. Aqui não tem nenhum negócio, então, por enquanto, eu estou colocando só nome de letras. Mas quando você for definir suas variáveis e constantes dos seus programas, o ideal é que você pense muito tempo para colocar nomes bem descritivos, nomes que realmente reflitam muito bem aquilo que a variável vai armazenar. Uma outra questão importante é de preferência para trabalhar com constantes. Sempre que você estiver usando constantes, vai ser melhor e você só usa variáveis quando realmente for necessário o uso delas, quando você realmente precisar alterar essas variáveis dentro de um determinado algoritmo. Então, priorize o uso de constantes. Tá? Eu vou tirar essa parte aqui da string, vou simplesmente deixar as 3 aqui, ó, var, let, const, e somei, sei, o resultado deu um valor numérico, mas o fato que a variável B não tem um tipo específico. Eu posso colocar qualquer coisa, um objeto, posso colocar uma função, posso colocar um valor numérico, um valor textual, porque não há essa amarração dentro de JavaScript do tipo. Tá? Se você quiser usar um JavaScript tipado, aí você vai para o TypeScript, certo? Então vamos lá. A questão dos operadores, a gente tem operadores de 3 tipos. Nós temos operadores unários, nós temos operadores binários, e nós temos operadores ternários. Ternário, na verdade, só tem um. Tá? Então, o que é um operador unário? Um operador unário é um operador que opera em cima de uma única variável ou de um único valor literal. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, eu vou criar uma variável let. Vou comentar esse código antes aqui, só para eu ir criando variáveis com os mesmos nomes. Tá? Então, eu vou criar uma variável A que tem um valor 3. Eu posso fazer A mais. Isso significa que eu estou acrescentando 1 ao valor de 3, ou seja, o valor da variável A. A variável A vale 3, acrescentando 1, vai passar a ser 4. Então, aqui eu tenho um operador unário.
Porque nesse caso eu tenho esse operador, que é o mais, que vai acrescentar 1 à variável, e tenho apenas uma única variável, um único operando. Eu tenho um operador e o operando. E essa é uma abordagem que a gente chama de pós-fixada, certo? Então, post-fix. Por quê? Porque o operador está depois da variável. Se você quiser colocar assim, mais A, que também é suportado em JavaScript, essa é uma abordagem que o operador vem antes do valor da variável, uma abordagem pré-fixada. Então, pós-fixada e pré-fixada. Aqui, como eu acrescentei 1 e depois acrescentei mais 1 de novo, o valor da variável vai passar a ser 5. Então, se eu executar, o valor vai ser 5. Legal. Outra coisa é que há uma pequena diferença dessas duas estruturas aqui, relacionada a uma tem uma prioridade sobre a outra, tá? Mas eu não vou entrar muito no mérito aqui, porque esse é um assunto menos importante, a gente vai focar em outras coisas mais interessantes. Quando a gente trabalha com operadores binários, normalmente você tem uma abordagem em fix, né? Ou seja, o operador está no meio dos operandos. Então, por exemplo, nos operadores binários nós temos os aritméticos, nós temos os relacionais, nós temos os operadores lógicos. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, você tem uma variável let x recebe 2 mais 3. Nesse caso, o mais é um operador aritmético binário, porque ele é um operador que faz uma operação em cima de dois operandos, o número 2 e o número 3. Esse número 2 e o número 3 poderia ser uma variável A mais o número 3, como poderia ser uma outra variável B aqui, que vale 557, tá? Recebe. Aqui é um operador de atribuição, que também é um dos operadores aqui, ó. Atribuição. Então, nós temos uma variável B, que tem esse valor, uma variável X, que vai receber A mais B. Então, aqui é um operador aritmético binário, e esse operador ele está usando a nomenclatura em fix, né? Ele fica entre os dois operandos. E aí você tem a operação de soma, subtração, multiplicação, divisão e o módulo, que é o resto da divisão, né? Você pega um número e divide por outro, vai ter um resultado exato e vai ter um resto. O resto da divisão é o que vai ser resultado a partir da operação módulo. Deixa eu comentar aqui e eu comentar aqui. Operador, por exemplo, de atribuição, você pode fazer assim, ó, let A recebe 3. Você pode fazer A recebe mais igual a 3. O que é que significa isso? Aqui eu estou atribuindo o valor literal 3 para a variável A. Aqui eu estou acrescentando o valor na variável, que é exatamente eu fazer A recebe A mais 3. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, só que é uma forma reduzida de fazer isso. Se eu fizer A recebe 7, o que é que eu fiz? Eu acabei de substituir o valor da variável A pelo valor 7. Mas se eu coloco, por exemplo, um símbolo de multiplicação aqui, eu vou pegar, ó, a variável A aqui na linha 19 vale 3. Na linha 20, como eu estou acrescentando e não substituindo, vai valer 3 mais 3, que é 6. A vai pegar agora o valor de próprio A, que é 6, mais 3 vai valer 9. E 9 vezes 7 vai dar 66, né? Então, o resultado aqui que a gente tem, ó, console.log, o valor da variável A, se eu executar aqui, ó, o valor vai dar 66, tá? Então, nesse caso, quando você usa esse tipo de operação, que tem tanto para multiplicação, para divisão, para o módulo, né, que é a atribuição aditiva, a atribuição subtrativa, a atribuição divisiva, a atribuição multiplicativa, ou seja, você consegue ter os operadores de atribuição. Também são operadores binários que operam em duas partes, né? A parte que está do lado esquerdo do operador e do lado direito, que é exatamente, pode ser uma expressão, como é o caso aqui, pode ser um valor literal, pode ser um valor de uma variável e tal. Tá? Nós temos os operadores relacionais, que a gente conhece muito provavelmente, né? Muito bem, que é o maior, o menor, maior igual, menor igual, diferente. Tá? E esses operadores sempre retornam valores verdadeiros ou falsos. Então, se eu comentar isso aqui, se você for ver aqui, ó, colocar console.log, eu posso colocar isso dentro de uma variável, como eu posso colocar diretamente aqui no console.log. Por exemplo, 3 é maior do que 2, o resultado vai dar verdadeiro. Então, se eu executar, ele diz, ó, verdadeiro. Eu pegar esses mesmos valores e colocar 3 é menor do que 2, agora o resultado vai dar falso. Então, o primeiro é verdadeiro e o segundo resultado falso, exatamente
porque a gente está trabalhando com operadores relacionais e sempre o resultado é verdadeiro ou falso. E uma vez que você faz uma operação dessa, você pode pegar o resultado e aplicar um outro operador unário, que é um operador lógico, que é exatamente a negação. Como é que eu posso negar isso? Se essa expressão aqui, ó, de baixo, ela é falsa, mas se eu colocar isso e colocar uma negação antes, isso aqui faz com que a expressão passe a ser verdadeira. Então, nesse caso, nós teremos, ó, verdadeiro e verdadeiro, porque essa expressão é falsa, mas eu coloquei a negação e a negação vai inverter a lógica. Se é verdadeiro, passa a ser falso, se é falso, passa a ser verdadeiro. Tá? E uma coisa interessante do JavaScript é que praticamente tudo no JavaScript pode ser transformado para verdadeiro ou falso. Então, se você colocar aqui, ó, console.log, uma string. Uma string é um valor, por exemplo, colocar aqui um valor teste. Certo? Esse valor aqui não é nem verdadeiro nem falso, é simplesmente valor teste. Mas se você colocar uma negação, ele vai converter isso para um valor verdadeiro ou falso. No caso aqui, o resultado vai dar falso, porque por padrão a string que está, digamos assim, preenchida, ela é verdadeira. Como você colocou a negação, ela passou a ser falso. Mas se você colocar uma dupla negação, por exemplo, 2 vezes o símbolo de exclamação, o que vai fazer é que ele vai inverter a lógica 2 vezes e vai voltar para o valor realmente que essa string aqui representa se for convertida para um valor booleano verdadeiro ou falso. Então, executando aqui, você vai ver que isso representa um valor verdadeiro. Já se for uma string vazia, assim, esse valor vai ser falso, porque uma string vazia ela é resolvida para falso. Já uma string com um espaço em branco é uma string que tem conteúdo. Então, ela vai ser resolvida, né? Vai ser convertida para verdadeiro ou falso. Nesse caso, vai ser verdadeiro. Isso também acontece para outras estruturas dentro da linguagem, certo? Para array, objetos e tal. E depois eu mostro isso para vocês, acho que nessa aula ainda. E aqui, com relação aos operadores lógicos, né? Você pode ter alguma coisa do tipo let, tem sol, aí você coloca verdadeiro, true. Let, estou com dinheiro, verdadeiro. Então, vou sair se tem sol e, vou colocar aqui, e estou com dinheiro. Então, nesse caso, se eu colocar aqui, ó, console.log, vou sair, ele vai retornar o valor verdadeiro exatamente porque tem as duas condições, né? Tem sol e estou com dinheiro. Se tem sol, mas eu estou sem dinheiro, nesse caso, como é uma expressão do tipo i, né? Todas as partes têm que ser resolvidas para verdadeiro, para a expressão inteira ser verdadeira. Então, como ele está sem dinheiro, o resultado de vou sair vai ser falso. Tá? Se você estivesse usando, por exemplo, um ou, aí ou eu tenho dinheiro ou tem sol, eu vou sair, já que está nessa quarentena, então eu quero realmente ver o sol mesmo sem dinheiro. Então, se for um ou, nesse caso a expressão será verdadeira, porque basta ter sol ou ele ter dinheiro, que se estiver chovendo com dinheiro no bolso, ainda assim ele vai sair. Tá? Se as duas expressões forem falsas, e aí nesse caso a expressão, o resultado vai ser falso, porque para o ou todas as partes têm que ser falsas para a expressão inteira ser verdadeira. Legal? Então, aqui é um pouco dos operadores lógicos, também um operador em fix, né? Com o operador no meio dos operandos, também é um operador binário. É um operador que opera em cima de 2 operandos. Léo, e quando eu tenho uma situação tipo isso? Por exemplo, console.log 3 mais 4 mais 5 mais 6. Isso aqui é um operador que opera em cima de múltiplos operandos? Não. Por quê? Porque há uma ordem de precedência. Então, primeiro ele vai fazer essa operação com essa, o resultado vai somar com essa, e o resultado vai somar com essa. Talvez seja até na ordem inversa, tá? Mas o fato é que ele vai fazer uma operação por vez e o resultado daquela operação ele vai fazer com os anteriores. Se eu colocar, por exemplo, uma multiplicação, o que é que ele vai fazer? Primeiro ele vai multiplicar 4 por 5, porque ela tem uma preferência, né? Tem uma prioridade maior do que a soma, para esse resultado ser 20, para daí ele somar 23 mais 6, o resultado vai dar 29. Então, nesse caso, o resultado dá 29 exatamente porque tem uma prioridade. Então, ele faz 2 operações por vez, né? Primeiro faz essa com essa, depois ele vai fazendo as somas, tá? E com relação ao operador ternário, é quando você tem, deixa eu pegar esse exemplo aqui, ó, anterior,
que aí eu coloco ele também no operador ternário. Então, vou descomentar isso. Então, aqui, ó, se for verdadeiro, ele vai colocar EBA, vou sair. Se for falso, ele vai colocar que chato. Pronto. Então, nesse caso, eu tenho um operador ternário, só maximizar aqui. Se essa expressão for verdadeira, ele coloca esse resultado, né? Executa essa parte aqui. Caso essa expressão seja falsa, ele executa isso. Onde é que está o fato de ser um operador ternário? Tem três partes, né? Ó, a expressão, a parte correspondente ao verdadeiro e a parte correspondente ao falso. E ele usa uma interrogação e os dois pontos para separar o verdadeiro do falso, né? Aquilo que será retornado ou exibido se for verdadeiro ou falso. Então, executando, nesse caso aqui, ó, como nem tem sol e nem está com dinheiro, o resultado vai ser que chato. Se eu colocar, por exemplo, que tem sol, executando, o resultado vai ser EBA, porque ele vai sair, já que é uma expressão do tipo ou. Isso aqui, ó, também pode ser atribuído para uma variável. Eu posso criar aqui, ó, uma variável chamada resultado, recebe o valor dessa expressão, aqui, ó, verdadeiro, recebe o resultado dessa expressão, né? Vou sair. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai atribuir esse valor para essa variável. Caso isso aqui seja falso, ele vai atribuir esse valor para essa variável, de tal forma que eu consigo mostrar essa variável aqui, ó. Então, pronto. E executando aqui, o resultado vai ser EBA da mesma forma, né? Porque ele salvou esse valor em resultado. Aqui é uma operação, é como se fosse uma atribuição condicional, ou seja, eu quero atribuir alguma variável determinados valores, mas eu tenho aí uma condição que vai atribuir ou o valor A ou um valor B, por exemplo, ou um valor que EBA ou um valor que chato. Então, se você quer fazer uma atribuição condicional, é exatamente com o operador ternário que você faz, né? Que é o símbolo da interrogação e os dois pontos. E aqui você tem as três partes, a expressão, a parte verdadeira e a parte falsa. Por mais que eu tente explicar muito, né? Acaba sendo inevitável aqui nos vídeos do YouTube eu acabar explicando muito mais rápido, entendeu? Porque eu acho que colocar mais conteúdo no vídeo só faz mais sentido do que quebrar em muitos vídeos pequenos, explicando muito detalhado, né? Eu acho que acaba tendo mais sentido. Tá? Mas provavelmente eu devo gravar aí em breve algum mini curso gratuito de JavaScript, para caso vocês queiram fazer de uma forma mais cadenciada, na sequência e tal, porque é uma linguagem extremamente estratégica. Eu diria que é uma das melhores linguagens para se aprender hoje em dia é JavaScript. Não porque é a linguagem necessariamente mais fácil, mas porque ela é muito estratégica. Você consegue desenvolver aplicações de JavaScript para desktop, mobile, web, nem se fala, né? Web é toda centrada em JavaScript, muito fortemente centrada em JavaScript, né? Não toda, né? Mas muito fortemente centrada em JavaScript. Mesmo que você desenvolva em outras linguagens, como PHP, fatalmente você vai precisar usar JavaScript para fazer alguma coisa mais responsiva e acaba sendo uma linguagem muito boa para se aprender, exatamente pelo aspecto estratégico da linguagem. Então, do ponto de vista de estruturas de controle, né, você consegue fazer aqui testes, por exemplo, se verdadeiro, o resultado vai ser exibido, então foi verdadeiro. Caso contrário, ou seja, seja falso, o resultado vai ser console.log foi falso. E aqui eu vou comentar isso aqui. Nesse caso, obviamente, eu coloquei o próprio verdadeiro aqui, não tem nem por que entrar no falso, né? Então, executando, ó, foi verdadeiro, porque ele entrou no verdadeiro, só tirar isso aqui também. E você pode, como eu falei para vocês, se eu colocar um string teste, ele vai converter nesse contexto para verdadeiro ou falso. Porque se for verdadeiro, ele executa esse bloco de código, né, que é separado por um par de chaves. E o fato de ser um bloco de código faz com que você consiga colocar mais códigos dentro desse bloco, né, desse par de chaves, né? Então, vou colocar aqui parabéns e aqui console.log é uma pena. Pronto. Nesse caso aqui, ó, executando, ele vai mostrar o primeiro, ó, foi verdadeiro, exatamente porque isso aqui é convertido para um valor verdadeiro. Se for uma string vazia, isso é convertido para um valor falso. Foi falso, é uma pena, exatamente porque isso é convertido para um valor falso. Tá? Obviamente, você pode ter uma expressão, mais ou menos como eu fiz aqui em cima, né? Ó, sei lá, vou colocar aqui let
nota, que é um exemplo clássico, né? 8.3, e você coloca, se a nota for maior ou igual a 7, coloque aprovado, se não, coloque recuperação. Pronto. Nesse caso, executando aqui, você vai ver que o aluno foi aprovado exatamente porque essa expressão é a expressão verdadeira. E você pode colocar aqui, ó, let tem bom comportamento. Aí você coloca aqui, por exemplo, falso. Então, para ele ser aprovado, tem que ter uma nota maior do que 7 e bom comportamento. Bom comportamento. Tem bom comportamento. Então, executando, nesse caso, ele vai ficar de recuperação porque não tem bom comportamento. E salvando aqui o código, sempre precisa salvar para executar, tá? Executando aqui, ó, aprovado, parabéns. Você pode ter outras expressões aqui intermediárias. Por exemplo, vamos supor que eu queira pegar essa expressão aqui, posso fazer assim, ó, else, if, e aqui em cima eu vou querer que a nota seja maior do que 9, porque aqui eu vou colocar quadro de honra. Então, quadro de honra, e aqui eu vou colocar console.log aprovado. Então, nesse caso, eu não vou exigir um bom comportamento para ele ser aprovado, mas para o quadro de honra, sim. Então, se a nota foi maior do que 9 e tem bom comportamento, ele pode entrar no quadro de honra. Caso contrário, se a nota for maior do que 7, ele é aprovado. E for menor do que 7, recuperação. Aqui, quando ele entra nessa estrutura, se essa expressão for verdadeira, ele vai executar esse bloco aqui, ó, associado, e não vai executar o resto do código, tá? E se ele entrar nessa segunda, ele só executa essa e não executa as outras, ou seja, ele não pode executar mais de um bloco quando você tem uma estrutura dessa if e else. Então, no caso aqui, ó, tem bom comportamento. Nesse caso, ele não vai entrar no quadro de honra exatamente porque a nota dele não foi suficiente, mas se ele tirar aqui 9.3, você vai ver que o resultado vai ser ao quadro de honra, e se ele tirar 6.3, independente de bom comportamento, ele vai entrar em recuperação exatamente por conta da nota dele. Então, você tem múltiplas escolhas aqui. Tá? Uma outra coisa que você tem é um laço for, né? Execução de repetição. Você tem tomada de decisão na parte de algoritmo. Você pode escolher um determinado trecho de código em detrimento de outro, assim como você consegue fazer laço de repetição. Então, colocando aqui, ó, let i recebe 0, ponto e vírgula, i tem que ser menor do que 5 e, finalmente, o i mais mais. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? São 3 partes no laço for. O primeiro é a variável que vai controlar o laço. O segundo é a expressão, se vai dizer se ele vai continuar executando o laço ou não, porque ele vai continuar executando o laço quando essa expressão for verdadeira. Quando essa expressão for falsa, automaticamente ele para de executar o laço. E o que vai fazer com que essa expressão passe a ficar falsa é exatamente a terceira parte, que é a forma como eu vou modificar a variável. Aqui, no caso, eu vou modificar a variável incrementando de 1 em 1. Então, a variável começou 0 e para cada repetição a variável vai sendo alterada, né? Vai valendo 1, 2, 3, 4, até que em um determinado momento, quando o i vale 5, 5 é menor do que 5? Falso, porque 5 é igual a 5. Então, nesse caso, ele vai sair exatamente quando o i for igual a 5. Se eu pedir para colocar aqui console.log o valor da variável i, executando, você vai ver aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, quando chegou no 5, simplesmente ele não executou mais. Existem outras formas de você definir laços, né? Você pode colocar aqui, ó, eu quero que vá até 100, só que eu quero que você, em vez de ir acrescentando de 1 em 1, eu quero que você faça uma atribuição aditiva de 10 em 10. Então, o i vai valer 0. 0 é menor do que 100? É. Aí ele vai imprimir 0. Na próxima vez, ele vai pegar o 0 mais 10, vai valer 10. 10 é menor do que 100? É, então imprime 10. E assim ele vai executando. Até executei aqui no próprio VS Code, tá? Mas se eu executar aqui, ó, mesma coisa, você vai ver, ó, 10, 20, 30, 40, 50, até 90, né? Quando chegou 100, 100 é menor do que 100? Falso, e aí ele não executou. Se você colocar menor ou igual, ele também vai exibir o 100. Tá? Então ele vai fazer 11 repetições nesse caso, ó, de 0, segunda repetição, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e 11ª. Legal? A gente pode definir também uma coisa extremamente importante, né? Que eu nem coloquei aqui no comentário, são os arrays.
Arrays é uma estrutura extremamente importante dentro da linguagem JavaScript, é a capacidade que você tem de armazenar múltiplos valores dentro de uma única estrutura. Uma estrutura aqui inicialmente unidimensional. Então, você coloca aqui, por exemplo, ó, as notas. Então, você coloca, sei lá, 6.5, 7.7, 3.2, 8.1 e 9.7. Você tem aqui um conjunto de notas e aqui você consegue, por exemplo, fazer esse mesmo laço usando as notas. Então, se eu pegar esse mesmo laço aqui, ó, colocar, você tem, por exemplo, em vez de você controlar aqui se é menor do que 100, você vai querer controlar a variável i que seja menor do que notas.length, ou seja, o tamanho do array. O tamanho do array é a quantidade de elementos que tem dentro dele, no caso aqui, 5 elementos. E você vai controlar a variável i para, aqui eu vou colocar i++, obviamente, para que você consiga acessar cada um dos elementos a partir do seu índice. Um array é uma estrutura que tem índice, tá? Então, esse elemento aqui é o elemento 0, esse aqui é o elemento 1, esse aqui é o elemento 2, esse aqui é o elemento 3 e, finalmente, o elemento 4. Se o i começa com 0 e eu consigo acessar um elemento de um array a partir desse jeitão aqui, ó, notas, item 3. Quem é o item 3 de notas? É o 8.1. Tá? Se eu tentar acessar, por exemplo, o item 10, esse item 10 não existe e ele vai dar aqui undefined. Então, só executando, ó, você vai ver que ele deu indefinido, porque não existe o elemento de índice 10, mas o elemento de índice 3, por exemplo, vai ser 8.1. Então, você vai executar, você vai ver, ó, 8.1, legal? E uma vez que eu consigo acessar um determinado item a partir de um par de colchetes, significa que dentro de um laço, eu consigo usar o i para acessar todos os elementos de um array. Então, se eu executar aqui, ó, eu vou acessar as notas, ó, 8.1, 6.5, 7.7, 3.2, 8.1 e 9.7, exatamente porque eu estou acessando aqui, ó, a partir do i, e o i vai variar de 0 até o tamanho do array, só que não vai chegar no tamanho porque a expressão aqui é menor do que o tamanho do array. Se eu colocar igual ao tamanho do array, significa que eu vou acessar também o elemento 5, só que o elemento 5 não existe no array, então ele vai dar, aqui, ó, como eu mostrei, vai dar undefined, ou seja, não definido. Então, nesse caso, se eu executar, você vai ver, ó, que ele percorreu todos os elementos e no final ele colocou undefined. Por isso que normalmente a gente coloca o i para não chegar exatamente igual ao tamanho do array. A não ser que você comece por 1 e coloque igual e você use aqui i menos 1, que aí acaba sendo o mesmo algoritmo, só que de uma forma mais complicada. Só executar aqui do lado, que é o caminho certo, né? Então, executando aqui, ó, ele percorreu todo mundo, só que usando um algoritmo um pouco mais enrolado aqui. Uma outra forma que você tem para fazer, eu vou comentar aqui, ó, é você fazer um for let nota of notas, no plural. Aqui é uma forma que você tem de percorrer, que é o famoso for each. Ele vai percorrer cada um dos elementos sem se preocupar em ficar colocando o índice, controlando o tamanho do array e tal. Então, se você quer passar por todas as notas, tá? Então, log nota, você vai executar ele. Aqui não era para executar aqui, né? No VS Code, é o costume. Então, vou executar aqui do lado. Mas o plugin que eu estou usando aqui é o Code Runner, né? Então, tá aqui ele, ó, Code Runner. Ele tem uma tecla de atalho, que é a Ctrl-Alt-N, e se tiver o Node instalado, por baixo ele usa o Node, né? Então, se eu tiver esse plugin instalado, Ctrl-Alt-N, ele vai chamar o Node e automaticamente ele executa dentro do próprio Visual Studio Code. Então, o resultado é exatamente o mesmo que a gente tem, ó, 6.5 e tal, mostrou todo o array, só que de uma forma bem mais simples. E uma outra forma, que aí já é uma forma muito mais comum de se encontrar no JavaScript, né, é você fazer isso aqui, ó. Eu vou comentar. Eu vou chamar aqui, ó, notas.forEach, e você vai passar uma função como parâmetro para outra função. Eu nem falei de função ainda, né? Mas de qualquer forma, você passa aqui uma função, por exemplo, nota, e eu quero imprimir no console, tá? Aqui, eu vou colocar aqui o valor de... Na verdade, aqui é nota no singular, porque eu vou passar por cada uma
porque eu vou passar por cada nota. Eu tenho notas, que é o nome do array, tem esse cara chamado aqui for each, e ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros casos, né? Que é exibir o valor das notas. E aqui eu posso, por exemplo, pegar aqui o valor da nota e multiplicar por 2, sei lá, só para a gente ver um resultado diferente, ó. Então, salvando aqui, executando, então eu executei, mas esqueci de salvar, né? Então eu vou salvar aqui o código, executando novamente, agora eu tenho as notas multiplicadas. Essa aqui é uma forma que você vai acabar encontrando muito no JavaScript, mas deixa eu comentar sobre função, que aí vai ficar mais fácil. E aí, pessoal, aqui vai começar a ficar bem legal, porque é função que é uma das coisas mais importantes da linguagem. Então, deixa eu vir aqui para um outro arquivo, só para ficar um arquivo diferente, vou chamar aqui de função.js. Eu não vou me alongar muito na aula aqui, porque função é um tema bem profundo, eu poderia passar aqui muito tempo falando de função, né? Mas uma das coisas legais, ó, você define uma função, e o olá mundo das funções é a função soma, né? Que você, por exemplo, vai executar aqui passando um valor de A e um valor de B. Então, você não diz se o valor de A é um valor numérico, se é um valor do tipo string, né? Simplesmente vai passar aqui duas variáveis e eu vou pegar, por enquanto, eu vou chamar aqui um console.log para somar o valor de A mais B. Olha algumas coisas interessantes em relação à função. Se eu chamar a função soma e passar o valor 3 e 4, automaticamente ele vai passar esses dois valores para A e B, vai pegar aqui e vai jogar no console o resultado. Então, vou limpar, vou chamar agora o outro arquivo, né, node, função.js, executou e o valor deu 7, como era de se esperar. Só que não tem nenhum problema do ponto de vista da linguagem você passar mais valores do que uma função definiu. Mas o que é que vai acontecer? Ele vai simplesmente ignorar o resto. Não vai considerar o número 5, 6, 7 que você passou de forma desnecessária, de tal forma que o resultado continua sendo 7. E se eu passar menos do que exige, eu vim aqui e passar apenas o valor 3, o resultado vai ser um not a number. Por quê? Porque você vai ter, basicamente, o número 3, que é a variável A, e, no caso, o número 3, né, mais, estou reproduzindo essa expressão aqui, o B vai ser undefined. Então, você vai ter aqui um undefined, e, na verdade, o resultado de qualquer coisa somado com undefined é um not a number, certo? Então, ele não vai conseguir fazer essa soma, o resultado vai ser esse, de tal forma que se eu executar aqui, você vai ver ó, que primeiro 7 e o segundo not a number, mas note que não há um erro. Se por algum motivo você disse assim, ó, se o B for igual a undefined, você vai pegar aqui, por exemplo, o valor de B e recebe 10. Então, nesse caso, você está tratando o fato do usuário não passar o valor de B. Então, agora sim, o que vai acontecer é que o valor vai ser 13. 10 mais 3. Léo, tem outra forma de fazer isso de uma forma mais interessante? Tem. Então, em vez de você fazer isso, uma outra forma que você tem, que parece estranha, né? Você pode colocar aqui, ó, entre parênteses o B, e pode colocar aqui um ou 0 ou um ou 2, por exemplo. Se essa variável B for falso e undefined ele vai retornar falso, né, a gente consegue ver isso a partir desse código aqui, ó, console.log, dupla negação de undefined. Como é que o undefined vai ser resolvido se for convertido para um valor booleano, né, verdadeiro ou falso? Por padrão, o undefined ele é falso. Certo? Então, dupla negação de undefined, ele deu falso. Se eu colocar assim, ó, negação, o valor vai ser verdadeiro. Então, o undefined sempre será resolvido para falso. Então, nesse caso, se o B for undefined e esse valor é falso e essa expressão é ou, significa que ele vai olhar a segunda parte da expressão. E o engraçado é que, deixa eu só fazer aqui, isso aqui é uma coisa bem JavaScript, tá? Se colocar aqui, ó, console.log é um código um pouco estranho, mas se você colocar assim, ó, falso ou legal, o resultado que será impresso no console.log é exatamente essa segunda expressão, já que a primeira expressão é falsa. Então, se eu colocar aqui, ó, legal. Se eu colocar isso aqui para ser true, o resultado será true, porque a primeira expressão já é verdadeira, então não tem por que olhar a segunda expressão. E a gente usa essa característica da linguagem exatamente, por exemplo, se isso aqui for uma string vazia, a gente sabe que uma string vazia vai ser resolvida para falso. Então, isso aqui acaba sendo como se fosse um valor padrão. A gente usa como
um valor padrão. Ó. Então, salvando e executando, você vai ver que ele vai pegar o legal em vez de pegar a string vazia. Então, nesse caso, a gente pode colocar aqui um B ou 2. Caso a variável B resolva para falso, significa que ele vai pegar aqui o segundo valor como se fosse o valor padrão. Então, nesse caso, ó, deixa eu só descomentar essa linha aqui. A gente não vai ter mais essa questão, né? Ele vai passar aqui o 3 e o undefined, ele vai pegar o 2, vai somar 3 mais 2 e vai dar 5. Então, o resultado aqui vai ser 5. E o único bug que vai acontecer é que se você passar aqui 3 e 0, que era para ele dar o valor 3, ele vai continuar dando o valor 5, exatamente porque 0 também é falso. E a melhor forma para você resolver isso é usando um próprio recurso do JavaScript, que é o valor padrão. Você pode colocar aqui, ó, diretamente no método, dizendo que, caso não seja informado o parâmetro B, assuma que esse valor é o valor 0. Então, nesse caso, ó, mesmo que eu não informe nada, agora ele não vai dar mais not a number, porque eu tenho um valor padrão. Tá? E se eu colocar aqui o valor padrão para ser 1 e o valor segundo aqui para ser 1, mesmo que eu chame e somar sem passar nenhum valor, o resultado vai ser 2, exatamente porque aqui foi 3 mais 1, já que o B vale 1. Como eu não passei nenhum, ele pegou os dois valores padronizados aqui na assinatura do meu método. Tá? Então, percebe que JavaScript é uma linguagem bem flexível. Eu posso passar mais parâmetros, eu posso passar menos parâmetro. Mesmo que eu não tenha um valor padrão, ainda assim ele vai fazer o maior esforço para executar o código e, eventualmente, você pode ter um not a number ou você pode ter um undefined. E falando em not a number, só para deixar aqui uma estranheza da linguagem, JavaScript tem algumas estranhezas, tá? E uma delas é o fato de que você, se você comparar not a number com not a number, o resultado vai dar falso. Certo? Então, executando, ó, sempre vai dar falso. Então, não adianta você tentar comparar qualquer coisa com not a number, porque o resultado sempre será falso. Mesmo comparando not a number com not a number, o resultado vai dar falso na linguagem. Então, é um tipo de comparação que não faz sentido. Uma coisa que eu esqueci, extremamente importante também do JavaScript, relacionado aqui aos operadores binários. Tá aqui, onde eu coloquei o comentário? Operadores, tá aqui, ó, operadores binários, tem os operadores relacionais, né? Além de ter o operador maior que, menor que, né? O igual, diferente, tem esse aqui, ó. Então, console.log tem um operador de igual, então 2 é igual a 2, isso aqui é verdadeiro. Então, executando aqui, ó, node básico.js, isso aqui é verdadeiro. Certo? Se você colocar 2 e comparar com uma string, né, com um texto 2, e se você executar, você vai ver que o resultado é verdadeiro. Se você colocar vários espaços aqui, tá? Ainda assim ele vai considerar isso como sendo verdadeiro. Então, colocando, ó, ele comparou 2 é igual ao conteúdo dessa string aqui, que é 2. Legal. Mas se você quiser comparar de forma estrita, você comparar não apenas o valor, o conteúdo, mas comparar também o tipo, você pode usar aqui uma igualdade de 3 iguais, né? Que nesse caso é uma igualdade estrita. Não apenas é importante que o conteúdo seja igual, mas que o tipo também seja igual. Aqui eu tenho um tipo diferente, eu tenho um string e tenho um valor numérico. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, um valor falso, já que embora o tipo seja o mesmo, por mais que eu tire aqui, ó, e deixe da forma mais tradicional, ainda assim ele vai comparar, vai ver que os valores são iguais, né? O conteúdo é igual, mas o tipo é diferente, por isso ele vai dar falso. Então, boa parte do tempo é mais interessante você trabalhar com igualdade estrita do que com igualdade de conteúdo. Então, é mais aconselhado você usar essa versão do que essa versão aqui de cima com 2 iguais. E a mesma coisa você consegue também fazer com a diferença estrita. Então, eles são diferentes de forma estrita? Sim, verdadeiro, eles são diferentes. Então, nesse caso, a expressão vai dar verdadeira. Se você comparar, fizer 2 é diferente de 2 string, nesse caso, vai dar falso, porque você está usando uma diferença não estrita, né? Ele não vai se importar com os tipos e vai olhar apenas para os valores, né? Os conteúdos dessas variáveis. Então, esse aqui também é um tema extremamente importante e está muito relacionado com como o JavaScript trabalha com os tipos, tá? Então, eu falei de função, que você consegue passar parâmetros, né, de uma forma flexível. Outra coisa legal é que você consegue passar uma função para dentro de outra função.
Então, você cria uma função chamada executar, que recebe uma função. E aqui dentro dessa função, você pode, por exemplo, executar essa função. Imagine que eu vou passar aqui para executar um valor número 3, por exemplo. Será que eu consigo executar um 3 como uma função? Não. Se você vier aqui chamar o 3 e colocar os parênteses, como eu chamei a soma, né? A forma como você invoca uma função é chamando os parênteses. Tá? Aqui no caso eu defini a função, defini quais são os parâmetros de entrada, né? Chamei aqui um console.log, eu chamo a função dessa forma. E aqui não vai funcionar. Se eu executar, você vai ver que salvando. E se eu executar aqui o node função, você vai ver que ele vai dar o seguinte erro, ó, 3 não é uma função. Tá? A mesma coisa vai acontecer se eu fizer assim, né? Ó, chamar o executar, passar um 3 para dentro dessa função e ele tentar executar isso. Se você executar, você vai ver que ele vai dar o mesmo problema dizendo que fn não é uma função, mesmo que você tenha passado 3 como parâmetro. Então, para funcionar isso aqui, fn tem que ser uma função. E você pode, inclusive, testar. Ó, se type of fn é estritamente igual a uma function, aí é que você vai chamar esse código. Então, vou colocar o fn dentro do meu teste. Né? Que aí, dessa forma, mesmo que eu passe um valor inválido, se não for uma função, ele não vai chamar. Então, executando aqui, ó, você vai ver que nesse caso ele mostrou os valores anteriores e não chamou isso aqui como uma função. Como é que eu posso passar uma função aqui dentro? Você pode, por exemplo, passar a função somar. Então, aqui, ó, em executar, eu não vou, ó, chamar a função somar. Por quê? Se eu chamar a função somar, não, a função soma, né? Se eu chamar a função soma e passar aqui 3 e 4, o que será passado como um parâmetro para o executar, né? Eu posso até comentar isso. Na verdade, o que vai ser passado vai ser o resultado dessa chamada. Então, isso aqui, se eu usar isso aqui para chamar a função, é como se eu estivesse passando para cá o valor 7, o resultado da chamada dessa função. Mas eu quero passar uma função para dentro dessa função executar. Então, nesse caso, você pode chamar aqui, ó, executar, e realmente só passar o nome da função, que é a função soma. Então, se você executar aqui, você vai ver, ó, que nesse caso, ó, ele chamou a função soma, como é 1 mais 1, o resultado deu 2, exatamente aqui, ó. Então, eu posso até colocar um console. Aqui, ó, executando. Só para deixar claro que ele entrou nesse código. Então, aqui, executando, e no final ele chamou a função soma aqui dentro. Como eu não passei nenhum parâmetro, se eu quiser passar aqui o parâmetro 3 e 500, você vai ver que no final ele vai somar e vai dar aqui o valor 503, exatamente porque eu passei a função soma, passei 2 parâmetros e esses 2 parâmetros foram passados para o valor de A e B, certo? Aqui começa a ficar um pouco mais estranho, né, a linguagem. Mas só voltando aqui um pouquinho, em relação aqui à função soma, nessa função soma a gente retornou um console.log, mas o ideal é você retornar alguma coisa a partir dessa função. Então, eu vou criar aqui uma função chamada subtrair, e eu vou renomear essa aqui para, em vez de soma, para somar, que fica melhor. Então, somar, subtrair. Subtrair vai receber o mesmo valor de A e B. E nesse caso, em vez de jogar no console, eu vou retornar, chamar o return A menos B. Então, diferente dessa aqui, que simplesmente retornava undefined, eu até posso fazer o seguinte, ó. Pegar aqui o somar 3 e atribuir o resultado a uma variável x qualquer, só que o resultado de x vai ser undefined. Se eu, inclusive, colocar aqui ó, um console.log o valor de x, eu consigo fazer isso, né, mas é um valor que foi não definido. Deixa eu só jogar aqui no canto certo. Então, ó, undefined é exatamente o resultado de x, porque isso aqui não retorna nada. Em nenhum momento eu chamei a palavrinha return. Só que no caso de subtrair, eu consigo, ó. Então, aqui eu pego let y recebe o valor de subtrair, o valor de 594, e o segundo parâmetro vai ser 185, e o resultado, já que eu chamei o return dentro da função, o resultado será a subtração desses dois aqui, que eu não vou nem me arriscar a fazer. Ó. Então, executando, o valor foi 409. Legal? Então, exatamente porque esse método, exatamente porque essa função retornou, chamou o return,
e o que você colocou como return foi devolvido para fora da função. E essa forma é muito mais interessante porque você consegue fazer qualquer coisa com o valor do y, né? Eu consigo dobrar o valor do y, multiplicar por 2, para só então jogar no console.log. Então você tem muito mais flexibilidade quando você retorna algo de uma função do que propriamente você colocar um console.log. Colocar um console.log dentro da função serve só para você debugar, né? E só vai servir para uma coisa, para jogar no console. E quando retorna, aí sim você consegue fazer várias coisas com essa variável, que é muito importante. Antes de continuar com relação a essa questão aqui das funções, só mostrar para vocês, e eu vou deixar para continuar essa questão das funções em uma outra aula, que aí eu posso aprofundar mais e mostrar um pouco mais a questão das funções. Mas só para terminar aqui, existem duas formas de você declarar uma função em JavaScript. Existe o que a gente chama de function declaration, que é quando você define assim, function multiplicar 1, vai receber aqui o valor de A e B, e aqui eu vou retornar o valor de A multiplicado por B. Então, aqui é o que a gente chama de function declaration, tá? Você está declarando uma função, assim como você declarou uma variável y aqui, tá? E você tem o outro chamado function expression. E essa function expression você usa, por exemplo, dessa forma, constante, pode ser uma constante, como pode ser uma variável com let. Eu vou chamar aqui de multiplicar 2, recebe o valor de uma função, e aqui você coloca o valor de A e B, e eu vou retornar aqui o valor de A multiplicado por B. Então, olha a diferença. Uma coisa é você definir uma função e colocar o identificador, né, o nome da função. Outra coisa é você definir uma constante ou uma variável e você criar uma função anônima. Pode até não ser anônima. Se você quiser botar ABC aqui, não tem problema. Mas, via de regra, é uma função anônima. O que é uma função anônima? Uma função que não tem nome. Simplesmente isso. Só que uma função que não tem nome, você precisa fazer alguma coisa com ela para depois chamar ou mesmo invocar a função assim quando cria, que tem uma técnica para fazer isso, né? Mas o fato aqui é que a gente armazenou essa função nessa variável. E eu posso chamar essa função, essas duas funções da mesma forma, né? Então, console.log, chamando aqui, multiplicar 1, passando o valor 4 e 5, e vou chamar aqui o multiplicar 2. Então, nesse caso, os valores vai dar 20, né? Duas vezes, tá aqui, 20, 20, chamando a função, tanto usando aqui o function declaration, que é a forma que você usa para criar uma função usando function e colocando o nome dela, e como você também pode usar uma function expression, que você cria uma função anônima, e a partir dessa função anônima, você associa o resultado dessa função a uma variável. E isso, pessoal, é algo extremamente importante. JavaScript trabalha a função como cidadão de primeira linha, né? E cidadão de primeira linha é o fato de que você consegue pegar uma variável que é o First Class Citizen, né? Chamado cidadão de primeira linha. Você consegue pegar uma função e atribuir a uma variável, que foi exatamente o que eu fiz aqui na linha 26. E isso abre um leque de possibilidades muito grande. O fato de eu conseguir passar uma função como parâmetro para outra função abre um leque de possibilidades extremamente grande. E aí eu posso entrar na próxima aula falando de vários aspectos relacionados ao JavaScript funcional, já que função é algo extremamente importante. E aí fica faltando, para falar um pouco do básico da linguagem, né, além de função, fica faltando a parte de objeto, que pode ser o terceiro vídeo. Então, como função é algo extremamente importante, a gente pode falar de uma forma mais profunda, né, de JavaScript funcional em outra aula, fazendo bem do básico e mostrando cada um dos aspectos importantes sobre isso. E depois a gente pode fechar esse mini curso de JavaScript aqui para o YouTube com a parte de objeto, que também é algo extremamente importante dentro da linguagem, né? Que é uma coleção de chaves e valores. E tem muita coisa legal que pode ser vista também relacionada a objeto. Inclusive, o objeto pode te ajudar também a organizar o teu código, né? Organizar funções dentro de objetos e coisas do tipo. Legal? Então, vou ficar por aqui. Já passou um tempão, acho que mais de 1 hora aqui de gravação. Deve ser menos na edição, né? Vai cortar algumas coisas. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um conteúdo extremamente relevante. Acaba sendo mais rápido. É quase que impossível não acelerar o aprendizado, até porque aqui no YouTube não faz sentido eu criar Não tem como eu separar muitos vídeos, né? Senão fica muito fragmentado e acaba que o pessoal não vê as outras partes, tá? Então é isso que eu tinha para falar de JavaScript básico.
É um tema extremamente interessante. Se ficou dúvida em algum tema específico, comenta que eu posso tentar criar cenários mais realistas de exemplos para passar para vocês aqui no canal. Então, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui da Coder. Curte, compartilha, comenta com seus amigos e quem sabe em breve eu vou jogar a segunda versão desse mini curso de JavaScript. Eu sei que é sempre muito rápido, né? Então, eu espero que o aluno já tenha uma certa experiência, mas de qualquer forma, eu acho que tem alguns conhecimentos que são interessantes que podem ser passados nesse formato de aulão. Então, na próxima aula a gente continua e até lá.